Certo, pessoal. A terceira questão dizia o seguinte: a oração "Não faltam interessados em patrocinar o sonho da eternidade" apresenta um sujeito. Bem, aqui acontece o seguinte: essa oração ela tá aí na ordem inversa, né? Eu tenho aquela chamada figura de linguagem chamada hipérbato ou inversão sintática. Porque aqui o sujeito, na verdade, é o sonho da eternidade. Se eu fosse colocar essa oração na ordem clássica, formada por sujeito, verbos e complementos verbais, ela ficaria dessa maneira, ó. Ela ficaria assim: o sonho da eternidade não faltam interessados em patrocinar. Em que o sonho da eternidade é o meu sujeito simples, formado pelo núcleo sonho, que é o substantivo. O meu predicado vai ser "não faltam interessados em patrocinar". Então, voltando lá para a questão, o que é que fica para a gente? Essa oração, o sujeito ele vai ser expresso. Aqui vocês perceberam que ele colocou uma outra nomenclatura aí. A questão colocou uma outra nomenclatura, mas que na verdade, se nós fizéssemos na verdade a interpretação, estaria correto, né? O sujeito aí ele é expresso, ele não é claro, porque não é interessado do sujeito, não é inexistente, não é indeterminado, tampouco é oculto. Então, o correto aí, para quem marcou a letra que diz expresso, o sonho da eternidade. Ok, vamos para a questão de número 4. Diz o seguinte: no período "é necessário que todos se esforcem", a oração destacada tem função sintática de. Esse é um assunto que a gente ainda vai estudar, mas que dava para vocês responderem, porque vocês já conhecem os termos essenciais dos integrantes, os termos acessórios da oração. Então aqui eu tenho o seguinte: eu tenho aqui as alternativas e ele quer que eu diga qual é a função sintática referente a essa oração bem aqui, ó. É necessário que todos se esforcem. Aqui no caso vocês tinham que observar o seguinte: observem que aqui eu tenho dois verbos. Eu tenho a flexão do verbo ser no presente, e eu tenho aí a flexão do verbo esforçar-se, né? Se esforcem. Esse verbo aí reflexivo. Eu tenho que observar o seguinte: essa primeira oração é que vai me dizer, vai me dar aí as pistas para eu falar qual é a função sintática dessa segunda oração aqui. Então eu vou colocar aqui um quadro para gente, para vocês observarem como não é difícil. Então vejam aí, é necessário que todos se esforcem. Ele quer para nós dizermos qual é a função sintática aqui dessa segunda oração. Então, quando a gente estudar a sintaxe do período composto, vocês vão ver que nesse tipo de sintaxe a gente trabalha com mais de uma oração, e as funções sintáticas que nós trabalhamos para cada palavrinha, para cada termo na oração, elas vão funcionar, elas vão, na verdade, se referir a uma oração completa. Então aqui eu tenho assim,
tem que observar essa primeira oração, que é a oração principal, que é formada por esse verbo e formada por um adjetivo. E aí eu faço aquela clássica pergunta para o verbo. Aqui seria esse o entendimento que vocês deveriam ter feito. Quem ou o que é necessário? Quando eu faço essa pergunta para o verbo, eu quero descobrir o que. E aí a resposta vocês sabem, né? Quando eu faço essa pergunta para o verbo, eu quero descobrir o sujeito. Então essa oração aqui, que todos se esforcem, na verdade, se eu fosse classificar à luz da sintaxe do período composto, seria uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela tem função sintática de sujeito, certo? Então, voltando aqui para a nossa prova, deixa eu só colocar novamente aqui. Voltando aqui, a gente vai ter o seguinte: essa oração destacada, ela tem função sintática aí de sujeito, ok? Na questão 5, ele colocou aí um texto, um pequeno texto, né? E aí ele quer que vocês classifiquem, ele queria, na verdade, que vocês classificassem a forma verbal do verbo notava, né? Dizer qual que é o sujeito. E aí eu tenho assim, ó: Liu Enpo, vice-rei de Cantão, Império da China Celeste, Império da China, Celeste Império, Império do Meio, nome que ele vai acalhar, notava. Quem notava? Quem notava? Liu Enpo, nome próprio, é núcleo de si mesmo. Esse sujeito só poderia ser um sujeito simples. Mas aí, como vocês perceberam, ó, existem várias palavrinhas entre o sujeito e o verbo a qual esse sujeito se refere. Por isso que talvez algumas pessoas poderiam pensar, ó, não sei, né, que esse sujeito poderia ser aí composto. Mas na verdade ele é um sujeito simples. Beleza, vamos agora para a questão 6, uma questão de literatura. As próximas 5 questões são questões de literatura. A maior parte desses conteúdos aí foi o que nós vimos na literatura, que foi pré-modernismo e um pouco de vanguardas também. Questão 6 diz o seguinte: Augusto dos Anjos é o autor de um único livro, Eu, editado pela primeira vez em 1912. Considerando a produção literária desse poeta, pode-se dizer que... E aí ele vai colocar 5 assertivas sobre Augusto dos Anjos. O que vocês precisam saber sobre Augusto dos Anjos? É importante saber que o Augusto dos Anjos, ele era um autor sincrético. Como assim sincrético? É porque ele estava perpassando ali, nesse momento de transição, que foi o pré-modernismo no Brasil, por várias escolas literárias. Então, em algumas situações ele era um pouco parnasiano, em outras ele era simbolista, em outras ele era modernista, e aí é por isso que outras, né, e na verdade talvez a mais expressiva, ele era naturalista, e aí é por isso que ele não é encaixado, né, em nenhuma escola específica desses períodos aí da literatura. Mas a gente pode ressaltar quais características do Augusto dos Anjos. O vocabulário dele era pouco comum, tinha muitas palavras de cunho científico. Já falamos aqui das várias influências que ele teve em sua literatura, né? Por isso que é difícil classificá-lo em um estilo definido. Tinha também a questão, ele tinha bastante ilusão, né? Ele tinha ilusões românticas e também ele flertava muito aí com a morte. A gente pode destacar também do Augusto dos Anjos algo que é muito recorrente na poesia dele, né? É a questão da putrefação do corpo humano, né? E essa visão que ele tinha do cosmo, né, de ser algo irreversível, né, essa questão também onírica.
Então aí a questão que mais vai atingir, né, e responder essas características do Augusto dos Anjos é a questão que diz que traduz a sua subjetividade pessimista em relação ao homem e ao cosmos por meio de um vocábulo técnico-científico. Quem marcou aí essa alternativa acertou. Bem, a questão 7 tem um enunciado que vai falar um pouco sobre o surrealismo, né, que é uma vanguarda europeia. E aí ele queria que nós marcássemos aí a alternativa correta com relação ao surrealismo. Então, o que é que eu posso falar para vocês sobre o surrealismo? Ele, na verdade, ele surge em Paris, né? Ele se desenvolve principalmente ali entre as duas guerras, entre as duas grandes guerras, né? Ele está nesse intervalo de uma para outra. O surrealismo foi uma vanguarda que se opunha ao dadaísmo, porque os dadaístas eles negavam tudo, né? Eles eram nihilistas, então para eles não existia processo de criação. E para os surrealistas não, né? Eles acreditavam que as ideias vinham da inspiração subjetiva do poeta, né? E aí, posteriormente a isso, eles vão trazer um novo conceito de realidade que vai se basear em algo surreal. Então, esse surreal seria algo, na verdade, que acrescenta a razão e a imaginação, o sonho, a fantasia, coisas que são próprias do inconsciente. É por isso que a psicanálise do Sigmund Freud, né, foi muito vista, né? Foi muito, na verdade, como é que eu posso falar? Foi muito... Eles beberam muito nessa fonte da psicanálise, os surrealistas, né? Porque tratava dessa questão aí do inconsciente. Então aqui a letra alternativa que vai de encontro a isso que eu falei para vocês vai ser também essa bem aqui, ó. Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que a codificação dos ideais da sociedade ou da história. Ok? Ok, pessoal, a questão 8 trouxe aí um trecho que fala sobre a Semana de Arte Moderna e o modernismo do Brasil. E aí ele queria que vocês marcassem a alternativa correta com relação a essas duas temáticas. A letra A dizia o seguinte: a semana foi o grande marco da arte moderna brasileira. Sim, essa primeira parte está correta, caracterizando-se pela busca por uma imitação do surrealismo e do cubismo. Essa parte bem aqui já está completamente errada, porque eles não visavam imitar a arte moderna contemporânea europeia. Eles queriam se deseuropeizar, eles queriam uma literatura genuinamente brasileira. É claro que as vanguardas influenciaram bastante, mas elas não a Semana de Arte Moderna e o próprio modernismo não são imitações das vanguardas. Então a letra A está fora por causa disso. Então a letra B, a Semana de 22 somou-se ao regionalismo nordestino para mostrar as raízes da cultura brasileira, recusando qualquer interferência da arte estrangeira. Não, na verdade essa primeira parte não está de toda errada. De fato, houve uma soma com relação a essa questão de trabalhar o nordestino, o sertanejo, que eram tipos até então esquecidos pela arte literária, mas não houve uma recusa generalizada a qualquer tipo de interferência estrangeira. Tanto é que vai ter um movimento chamado antropofágico, que ele era um movimento que se colocava contra o movimento do pau-brasil. O movimento do pau-brasil ele tinha o objetivo de revalorizar os elementos primitivos da nossa cultura, né? E eles, na verdade,
eram contra qualquer tipo de arte estrangeira. Eles eram meio que xenófobos. Mas o antropofágico, ele dizia que a gente poderia filtrar aquilo que era bom lá de fora e trazer para a gente, até fazendo adaptações. Por isso que essa letra B está errada. Vamos aqui para a letra C. Monteiro Lobato e Mário de Andrade lideraram a Semana de 22. Monteiro Lobato, na verdade, foi um duro crítico da Semana de 22. Né? Nós já estudamos ele no pré-modernismo. Já vimos lá que os pré-modernistas eles estavam com um pé no passado e um pé no futuro. Só que o Monteiro Lobato, diante do que ele viu ali na Semana de 22, ele se tornou muito parnasiano, muito passadista. E ele, na verdade, não liderou a Semana de 22 com o Mário de Andrade. A gente teve outros expoentes aí, como o Oswald de Andrade, o Menotti Delpitia, a Tarsila do Amaral, o Di Cavalcante, o Vitor Brecheret, o Heitor Villa-Lobos, o Graça Aranha, Ronald de Carvalho, mas Monteiro Lobato não estava entre aqueles que defendiam essa modernização na arte. E é por isso também que a letra C está incorreta. Letra D. Os modernistas passaram a se organizar depois da Semana de 22 para efetivar uma arte revolucionária nos moldes do realismo soviético, pois acreditavam na conscientização da população para uma mudança de poder. Claro que não. Eles já estavam organizados bem antes, né, da Semana de 22. Tanto é que houve o pré-modernismo, só que o pré-modernismo, na verdade, não é nem considerado um movimento, né, uma escola literária, mas bem antes, né, dos 3 dias que abalaram o mundo, né, 13, 15 e 17 de fevereiro, eles já se organizavam, né, já tinham tido algumas exposições da Tarsila, que na verdade meio que depois vieram alavancar aí esse evento. Então por isso que a letra D está incorreta. Então nosso gabarito aí vai ser a letra E. A Semana de 22 marcou o modernismo inspirado em vanguardas europeias, sim, inspirado, não imitado, buscando uma nova arte com uma identidade brasileira experimental, miscigenada, antropofágica e cosmopolita. Miscigenado, vocês sabem que é misturado, né? Antropofágico seria, no caso, eu fazer a deglutição nesse sentido do conhecimento, das ideias daquele que não é da mesma raça, que não tem as mesmas ideias que eu, mas é eu pegar esse conhecimento dele, né, humano, e trazer e fazer uma deglutição, né, fazer uma degustação, né, antes de julgar como sendo algo ruim. E cosmopolita, que é relativo ao mundo inteiro, né? Então, e aí, né, o movimento celebrava o progresso da nação, simbolizado pelo desenvolvimento da capital paulista. A letra E está corretíssima. Questão 9 da Federal de Pernambuco. Ele queria que nós marcássemos aí, que vocês marcassem a alternativa incorreta com relação ao movimento parnasiano. A natureza é apresentada objetivamente, com certeza, né? Ela não é subjetiva, como foi lá na primeira fase do romantismo, com Gonçalves Dias e a Canção do Exílio, né? Aquela questão toda do índio enquanto bom selvagem. Então aqui o parnasiano vai sim fazer essa exaltação à natureza, mas de forma mais objetiva. A disposição dos elementos naturais, árvores, estrelas, céus e rios, é importante por obedecer a uma ordenação lógica, também está corretíssimo, né? Eles eram muito pragmáticos, muito metódicos com relação a isso, por isso que eles pegavam a arte pela arte, por isso que eles eram considerados muito chatos, né?
porque tudo para eles tinha que ser muito bem certinho e definido. A natureza déspice da exagerada carga emocional com que foi explorada em outros períodos literários. Sim, né, eles não vão ser emotivos, não vão ser subjetivistas, intimistas. O que for mais prático, o que for mais mecânico, mais racional para eles é o que está valendo. Letra D. As inúmeras descrições da natureza são feitas dentro do mito da objetividade absoluta, porém os melhores textos estão permeados de conotações subjetivas. A gente viu lá, né, o Bilac, foi um texto que nós vemos no livro, né, ele ali passeando um pouco pelas esquetes românticas, né, naquela poesia dele lá, Via Láctea, né, que ela tinha um tom bem romântico. Então aqui também está correto, e o que está errado em relação ao parnasianismo é dizer que eles valorizavam elementos naturais, né, em detrimento da forma do poema. Isso aqui com certeza é um assinte para eles, porque eles valorizavam muito a forma poética. Então a letra E seria a alternativa a ser marcada. A questão 10, queria que vocês marcassem aí a característica da estética simbolista. Por que se caracterizou o simbolismo? A letra A vai dizer por ser positivista, naturalista e cientificista. A letra B, objetivista e materialista. A letra C, uma retomada aos modelos greco-latinos. A letra D, subjetivista e racionalista. O gabarito correto dessa questão seria a alternativa que falava dizendo que o simbolismo ele é antipositivista, antinaturalista e anticientificista. Por quê? Porque para os simbolistas a realidade ela deveria ser expressa de maneira vaga, nebulosa, imprecisa, ilógica, né? Eles expressavam essas emoções e essas ideias de forma indireta, né? O simbolismo ele é um movimento anti-parnasiano, né? Enquanto o parnasiano ele é pragmático, ele é lógico, ele é até mesmo um pouco científico no que diz respeito à questão da racionalidade. O simbolista ele vai querer fugir dessa lógica, né? Então ele vai usar e abusar de figuras de linguagem como metáfora, sinestesia, ele vai usar muita ambiguidade. Também a gente vai perceber que tem bastante subjetivismo, tem muita sonoridade, né? Devido à questão da musicalidade. Vimos também que tem muito misticismo e espiritualismo, por isso, né, que a letra E era a mais correta. Algo positivo, para quem não sabe, né, o positivismo tem a ver lá com o sociólogo, com Augusto Comte, né? O positivismo também é algo muito pragmático, né? É algo muito certinho, é algo muito metódico, né? Eu tô falando aqui em linhas gerais, mas vocês podem ver isso daí com o professor de sociologia. E naturalismo, a gente viu muito isso na questão da estética naturalista, e o cientificismo também. Então o simbolismo vai se opor a tudo que for muito racional, tudo que for muito lógico, por isso que essa alternativa era para ser marcada como correta. Bem, pessoal, então é isso. Eu quero agradecer a atenção de vocês aí. A aula teve uns 40 minutinhos. Espero que vocês possam fazer a revisão também fazendo a leitura dos livros, né? Aliás, do livro, dos pontos que eu trabalhei com vocês. E qualquer dúvida eu estou aí para sanar, para tirar, né? Para ajudar vocês aí no que vocês precisarem. Ok? Valeu, até mais. Tchau, tchau.